Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e essa é a nossa quinta aula do mini curso de detecção de fraude na bolsa. Nas últimas aulas eu mostrei para vocês exemplos de insider trading que aconteceram tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mostrei para vocês possíveis fraudes de insider trading que podem ter acontecido aí no Brasil entre 2017 e 2018 e mostrei também quais são as variáveis mais importantes para detectar uma possível fraude de insider trading. Na aula de hoje eu vou juntar todas essas informações e falar para vocês como que as agências reguladoras de mercado, tanto a SEC quanto a CVM, identificam uma possível fraude de insider trading e como eu fiz para montar minha base de dados de 396 possíveis evidências de insider trading no Brasil, tanto no mercado à vista quanto no mercado de opções. Para responder essa pergunta, como detectar fraudes de insider trading, antes a gente tem que responder outras três perguntas: o que, como e quando. Vamos para a primeira delas. O que indica um insider trading? Bom, uma possível fraude de insider trading ela é indicada por um movimento anormal e um período normal. Guardem bem essa frase porque depois eu vou entrar mais a fundo nela. Um movimento anormal e um período normal. E como que a gente vai identificar isso? A gente vai calcular as variáveis de mercado que eu mostrei para vocês na última aula. E quando que a gente vai usar isso? A gente vai comparar essas variáveis num período, a gente vai analisar essas variáveis num período de 20 dias antes de uma notícia impactante. O que é uma notícia impactante? Obviamente é uma notícia que impacta o preço do ativo. Mas Felipe, todas as notícias elas não impactam o preço do ativo? Não. O senhor mercado, o famoso senhor mercado, ele tenta precificar as notícias antes delas acontecerem. Então pensa num balanço de uma empresa. O mercado está sempre tentando precificar antes do balanço ser publicado como que está sendo o resultado dessa empresa nesse trimestre. Então o objetivo disso é que quando o balanço seja publicado e ele for parecido com o que o mercado previu, não tenha uma mudança muito abrupta no preço desse ativo nesse dia. O problema é quando o mercado erra muito feio essa precificação ou quando tem notícias imprevisíveis, como por exemplo fusões e aquisições, que normalmente são notícias que aumentam muito o preço dos ativos, ou problemas judiciais, tanto com a empresa ou com o CEO da empresa, que normalmente fazem cair muito o preço dos ativos. Essas notícias elas são consideradas, o termo em inglês para elas é breaking news. Tá, agora vamos entrar mais a fundo no que é um movimento anormal em um período normal. Vamos começar pelo período normal. O período normal é basicamente um momento que não tem nada acontecendo. Não tem notícia, não tem crise, por exemplo, não tem coronavírus, não tem retornos abruptos, retornos muito grandes ou muito pequenos nos dias anteriores. Mas por que retornos nos dias anteriores é relevante? Porque existe um conceito que chama cluster de volatilidade. O cluster de volatilidade ele basicamente diz que um retorno muito grande ou muito pequeno ele carrega nos próximos dias o retorno para ser ajustado. Porque normalmente quando acontece um breaking news ou uma notícia muito relevante que muda muito o preço do ativo, ele aumenta ou diminui mais do que era para acontecer. Então os dias seguintes, você tem esse efeito de cluster de volatilidade que ele ajusta qual seria o preço certo. Porque normalmente os investidores eles ficam muito felizes e a ação aumenta muito, eles ficam muito tristes e vendem muito rápido as ações e o preço cai muito mais do que deveria cair, E daí no outro dia, nos próximos dias, tem um efeito de ajuste do preço. Então a gente está considerando um período normal, um período que não tem nada disso, Não tem nada impactando esse ativo ou o mercado por um todo no momento. E daí, se a gente está num período normal, a gente vai procurar uma negociação anormal, um movimento anormal. O que é um movimento anormal? É um movimento que fuja do padrão para esse ativo. Vocês lembram que eu falei na última aula que sempre que a gente for analisar um ativo, analisar uma variável, a gente tem que comparar ele com a história desse ativo? Porque os ativos, as ações, elas são muito diferentes. A gente tem, por exemplo, ações que têm milhares e milhões de negociações por dia. A gente tem ativos que são pouco negociados por dia. Então, a gente não pode analisar com as mesmas medidas dois ativos diferentes. Pensa, por exemplo, a Vale, que tem um preço por ação de mais de R$100. Não dá para a gente comparar 1.000 ações de Vale com 1.000 ações de Cogna, por exemplo, que custa mais ou menos R$5. A pessoa desembolsou muito mais dinheiro para comprar uma do que comprar outra, entendeu?
também tem muito mais ações disponíveis de uma do que da outra. Então isso tudo é muito relevante e quando a gente for analisar um ativo, uma ação, a gente tem que analisar ela baseado nos dados históricos dela. E tem dois jeitos da gente fazer isso para identificar insider trading. Lembrando que a gente está tentando procurar possíveis fraudes de insider trading, mas isso que eu estou falando para vocês, isso pode ser útil para várias outras análises que vocês forem fazer, né? A primeira forma de comparar pegar a variável, né, e ver se ela é anormal ou não baseado no histórico, é tirar a média dessa variável e ver quantas vezes maior do que a média ou menor do que a média está sendo o dia atual. Então vamos pegar a maior negociação do dia. Vai que a média de maiores negociações do dia é 1.000. E hoje a gente teve uma negociação de 1 milhão. Então ela é muito maior, ela é 1.000 vezes maior do que a média. Então claramente ela é muito relevante e ela é anormal. Qual que é o problema? A média ela é uma medida que ela é muito impactada por grandes valores, os famosos outliers, né? Então, por exemplo, imagina que a média é 1.000 e em algum dia você tem a maior negociação do dia por algum motivo é 10 milhões. Então, no próximo dia que você for calcular a média, essa média vai ser muito maior. E daí, grandes negociações, por exemplo, de 100 mil, que são 10 vezes maior do que a média, elas passam a ser não tão grandes comparado com a nova média, porque a nova média foi impactada por essa negociação anterior. Então a média não é uma boa medida para a gente usar por causa disso. E dito isso, eu propus uma nova medida para a gente usar. Inclusive no artigo que eu publiquei, os revisores eles falaram que foi uma medida muito inteligente para o problema, porque uma possível coisa a se fazer é simplesmente tirar os grandes números, né? Só que quando a gente está falando de insider trading, a gente quer os grandes números, então não faz sentido nenhum tirar eles. Então a medida que eu propus é uma medida estatística que chama Quantile. Ela é uma medida muito simples. Você basicamente pega uma série de, por exemplo, 100 dias para trás, ordena esses dias e você pega o valor e diz em qual porcentagem da série está. Então vamos supor que eu tenho uma série de 100 dias e eu tenho a maior negociação do dia de hoje, que é 1.000. Ela é a 50ª maior negociação nessa série. Então ela está no Quantile 50%. Vamos supor que a gente tem a negociação de 1 milhão e ela é a maior de todas. Então ela está no Quantile 100%. Vamos supor que a gente tem uma negociação de 100. Então ela é a menor de todas e ela está no Quantile 1%. Então assim a gente consegue saber o quão grande essa negociação está sendo, essa variável atual está sendo, baseado em toda a história, sem afetar o fato dela ser muito grande ou não, né? Então é uma variável muito boa, eu aconselho vocês a usarem, não necessariamente só para insider trading, mas nas outras coisas que vocês estiverem fazendo. Se vocês usam só a média, tenta usar também o Quantile e ver o quão grande ela é baseada na história usando o Quantile. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu uso como base para dizer se é uma negociação anormal o Quantile de 95%, porque isso ele está dizendo que se ele é maior do que o Quantile de 95%, ela está nas 5% maiores negociações da série histórica. Eu estou usando para vocês aqui o exemplo de 100 dias, porque ele é mais fácil para pensar, mas eu uso 242 dias, que é mais ou menos a quantidade de dias úteis que a gente tem no ano, que é a quantidade de dias que estão ativos na bolsa de valores que a gente negocia ações. Então eu uso um ano para trás. E daí, como base, eu uso 95% para dizer se é uma notícia anormal, mas não é tão, se é uma negociação anormal, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque se a gente está perto do dia de publicação da notícia, a negociação ela tem uma relevância muito maior. Se a gente está longe do dia da publicação da notícia, é mais provável que a negociação esteja relacionada a alguma outra coisa do que essa notícia. Então, quanto mais longe, mais difícil de trazer uma relação causal entre a negociação e a notícia e a negociação, para dizer que a pessoa teve uma informação privilegiada para fazer essa negociação, né? Então, o Quantile de 95%, cada vez que ele vai ficando mais longe do dia da notícia, ele vai aumentando. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui para vocês do lado uma tabelinha que eu uso para dizer, passou de 7 dias, aumentou, passou de 10 dias, aumentou mais, né? Então, por exemplo, a partir de 15 dias eu não uso mais 95%, eu preciso de 98% para dizer que essa negociação é muito grande mesmo, e daí ela pode estar relacionada com a notícia, né?
E quanto mais perto tá do dia da notícia, mais fácil relacionar. Então dá para relacionar uma negociação com quantio 95% se ela está perto, mas não dá para relacionar ela se ela está, por exemplo, 20 dias antes. Está muito longe para dizer que uma negociação com quantio 95% está relacionado com essa notícia. Mas se o quantio for 99%, aí é muito mais fácil de relacionar. Se a gente fosse usar a média, seria mais ou menos a mesma coisa, só que daí você ia ter que analisar quantas vezes a média você ia usar. 3 vezes a média, 5 vezes a média, 10 vezes a média. Se você colocar o desvio padrão, que mostra o quanto que essa média está variando, ajuda um pouco, porque daí você usa a distância usando a média e o desvio padrão. E daí se você pegar a média e 3 desvios padrões, é uma medida legal. E quanto mais longe da notícia, mais você vai aumentando para dizer se é uma possível fraude a ser analisada pela agência ou não. E para o mercado de opções é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que a gente tem se é uma opção de compra, uma call, ou uma opção de venda, uma put. E obviamente uma pessoa que ela tem informação privilegiada e de uma coisa boa que vai acontecer, que vai aumentar o preço do ativo, ela não vai comprar opções de venda, né? Ela vai comprar opções de compra. Então, no mercado de opções, a gente vai considerar todas essas mesmas variáveis, considerando calls, opções de compra, e puts, opções de venda, mas a gente só vai considerar calls antes de notícias positivas e puts antes de notícias negativas, né? Porque não faz sentido uma pessoa que tem uma informação e contra a informação que ela tem, né? Bom, isso que eu tinha para falar para vocês hoje, galera. Eu sei que foi muita informação, né? Eu falei sobre medidas estatísticas, conjunto de regras, mas eu tentei deixar para vocês do jeito mais fácil possível. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês não entenderam alguma coisa, pode perguntar nos comentários, que eu tenho o maior prazer do mundo de responder. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Tchau!